A nossa oração nesse dia é que o Senhor arranque de nós as escamas dos nossos olhos, para que nós não vivamos a vida pensando que está tudo bem, quando muitas vezes estamos caminhando a passos largos para o inferno. Eu temo que o evangelho que tem sido pregado nos nossos dias, ele é um evangelho falso e que anestesia as pessoas para que elas vão alegremente, celebrando, batendo palmas no caminho do inferno. Mas, se nós queremos caminhar pela porta estreita, se nós queremos enxergar como o Senhor enxerga, então nós precisamos passar pela porta das ovelhas. Nós precisamos passar por Cristo, nós precisamos contemplar o horror da sua cruz, nós precisamos ver o Cordeiro de Deus dilacerado, moído pelas nossas transgressões, como está escrito em Isaías 53, e nós precisamos compreender, a porta está aberta e o convite ainda está feito. Nós precisamos subir. Nós vivemos a geração mais ansiosa e depressiva da história. Apesar dos muitos avanços da psicologia, da psiquiatria, da ciência como um todo, nós temos visto que, apesar de muito importantes, elas não são suficientes. Isso porque Cristo é o cabeça de todas as coisas para a igreja. E Cristo é suficiente. Nenhuma outra sabedoria conseguirá fazer o que só a mente de Cristo é capaz de fazer. Durante muito tempo, por receio, por medo, a igreja se silenciou diante do problema do sofrimento mental, os transtornos mentais. Mas onde a igreja se cala, o mundo grita e impõe padrões distorcidos. E apesar de todos os avanços, nenhum tipo de conhecimento humano vai preencher o vazio da alma humana. Por isso, chegou o momento de construirmos um novo modelo de saúde mental, onde Cristo é o fundamento, onde a base, o cabeça é Cristo, porque saúde mental é a mente de Cristo. E não haverá saúde plena sem Cristo como cabeça. Nós vamos formar terapeutas e conselheiros divinamente preparados, capazes de unir fé e ciência para acolher, atender, aconselhar e trabalhar não apenas profissionalmente como terapeutas, mas como conselheiros dentro da sua comunidade local. Uma formação completa que vai incluir psicologia, teologia, espiritualidade e a prática clínica, além de oferecer para você estágio supervisionado pela nossa equipe para que você se sinta confiante, sem medo de exercer o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Nossa formação é para terapeutas, conselheiros, para líderes, para pastores, para pessoas que querem mergulhar no conhecimento da alma e querem sim cooperar com o que Deus está fazendo na nossa geração, levando cura, saúde. E cura, saúde é ser como Jesus. A nossa formação é para todo cristão que é comprometido com a causa do Evangelho, com a saúde, com a cura, com a saúde mental que Cristo quer nos oferecer. Terapeutas, conselheiros, psicólogos, pastores, líderes, para você que quer mergulhar dentro do conhecimento da alma humana, que quer ser um investigador da alma, um médico de almas, que quer cooperar com o que Deus está fazendo na nossa geração. Chegou a hora, forme-se conosco, integrando fé e ciência. Vem fazer parte da nossa missão, a missão divinamente, vem ser um instrumento de cura em um mundo em crise, mostrando ao mundo que saúde mental é a mente de Cristo. Um modelo de saúde em que Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo, a cura é a nossa missão. Chegou a hora é agora, eu espero você. Glória a Jesus. Uma igreja mais sã é igual a uma igreja mais santa. Aleluia! A respeito da igreja do Senhor, eu quero ler com você alguns textos. Cântico dos Cânticos, capítulo 4. O amado fala a respeito da sua noiva. Você é linda, minha querida. Como você é linda.
Capítulo 5, ele diz no verso 1, entrei no meu jardim, minha amiga, minha noiva, recolhi a mirra com as especiarias, comi o favo com mel e bebi o vinho com leite. No capítulo 6, a amada diz no verso 3, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Então, no verso seguinte, o amado diz, você é linda, minha querida. Como é bela a cidade de Tirza, assim é linda a minha esposa como Jerusalém. Majestosa como um exército com bandeiras ao vento. No verso 10 do capítulo 6, ele diz, quem é essa que se levanta como o amanhecer, bela como a lua, brilhante como o sol, majestosa como um exército com bandeiras? Esse é o Senhor falando da sua noiva. Esse é o Senhor falando da sua amada. Nós sabemos que no dia que o Senhor Jesus chegar, como disse o apóstolo Paulo, ele está lavando a sua noiva com a água da palavra para apresentá-la a si mesma, santa, pura, sem ruga, sem mácula, sem defeito. E é assim que ele olha para sua esposa. É assim que o Senhor olha para a sua noiva. Ainda que agora a gente não consiga ver. Ainda que agora a gente não consiga perceber, o Senhor já sabe o fim da história. E no fim da história, apresenta-se diante do Senhor, todo povo, tribo, língua e nação, diante do Cordeiro, e ele diz a respeito da sua noiva, você é toda bela, minha amada, em ti não há defeito algum. Mas enquanto isso, eu e você estamos aqui, lidando com essa matéria-prima da qual nós fazemos parte. E talvez hoje você está aqui e você não consegue ver com os olhos de Jesus. Você não consegue ver aquilo que Jesus vê e declara a respeito da sua noiva. E a respeito disso, eu gostaria de ler com você Apocalipse, capítulo 4. O Senhor faz um convite ao apóstolo João. E Apocalipse, capítulo 4, verso 1, ele diz, então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. E a voz disse, suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris, com um brilho semelhante ao da esmeralda, circundava o seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam assentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos, vozes e trovões, e na frente dele haviam 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono haviam 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao boi, o terceiro tinha o rosto de homem, o quarto era como a águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora, dia e noite repetem sem parar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Essa aqui é uma visão que João tem quando ele está na ilha de Patmos e o Senhor entrega ali, comunica com ele 7 cartas para as igrejas da Ásia na época. E ele entrega coisas muito pesadas, ele entrega mensagens muito duras, muito difíceis. Ele entrega e ele diz, olha, eu conheço as suas obras, o seu trabalho, a sua perseverança, você não pode suportar homens maus, até colocou eles a provas, mas você os achou mentirosos e ainda assim eu tenho porém contra ti, você abandonou o seu primeiro amor. A respeito de Tiatira, ele diz, eu conheço as suas obras, eu sei que você ama, mas eu tenho porém contra ti, olha, você tolera Jezabel, essa que se diz profetiza e não é. Ele diz, olha, você tem a aparência de que está viva, mas está morta. Ele diz, você parece quente, mas você não é quente nem fria. Quem dera você fosse quente, quem dera você fosse fria, você é morna. João entrega coisas tão pesadas, tão duras de serem ouvidas. Mas esse mesmo homem, e a respeito dele eu gostaria de falar com você hoje, esse mesmo homem que entregou mensagens do Senhor tão duras para a igreja, ele também recebeu do Senhor um convite mais elevado.
E eu acredito que essa é a resposta da nossa vida para que nós possamos enxergar a igreja do Senhor como o Senhor vê. No verso 1 do capítulo 4, ele diz: Eu olhei e vi uma porta aberta. Eu quero começar esse momento aqui dizendo para você: a porta ainda está aberta. João capítulo 10, quando o mesmo apóstolo João vai falar a respeito do bom pastor e dá ali o discurso de Jesus sobre como nós deveríamos ser cautelosos e como existem os lobos que querem devorar as ovelhas e os mercenários, aqueles que estão usando do evangelho em benefício próprio. Quando ele vai falar sobre isso, o que ele diz é: eu sou o bom pastor. O pastor verdadeiro entra pela porta. Ele diz: eu também sou a porta das ovelhas. A porta está aberta. É por causa do véu da carne de Cristo que foi rasgado, como diz a Escritura, de cima a baixo, que nós podemos nos achegar ao Senhor pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, o nosso sumo sacerdote. A porta ainda está aberta. Não temos mais ninguém entre nós e o Senhor. Não temos mais ninguém que possa nos impedir de contemplar a beleza da face de Cristo, que onde está velado o conhecimento de Deus, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, do verso 3 ao 6. E nada agora pode nos impedir. Cristo é o caminho. A porta está aberta. Então, talvez hoje você está aqui, nessa conferência, nesse congresso, pensando como que nós vamos falar sobre uma igreja mais sã e mais santa, se eu já desiludi da igreja. E eu quero dizer para você que a sua desilusão é uma bênção. Não é bom caminhar iludido. Irmão, não é bom caminhar iludido. A nossa oração nesse dia é que o Senhor arranque de nós as escamas dos nossos olhos, para que nós não vivamos a vida pensando que está tudo bem, quando muitas vezes estamos caminhando a passos largos para o inferno. Eu temo que o evangelho que tem sido pregado nos nossos dias, ele é um evangelho falso e que anestesia as pessoas para que elas vão alegremente, celebrando, batendo palmas no caminho do inferno. Mas se nós queremos caminhar pela porta estreita, se nós queremos enxergar como o Senhor enxerga, então nós precisamos passar pela porta das ovelhas. Nós precisamos passar por Cristo, nós precisamos contemplar o horror da sua cruz, nós precisamos ver o Cordeiro de Deus dilacerado, moído pelas nossas transgressões, como está escrito em Isaías 53, e nós precisamos compreender: a porta está aberta e o convite ainda está feito. Nós precisamos subir. O apóstolo Paulo também nos disse: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Nós não podemos esperar ter olhos para a igreja de Jesus a partir do que se vê embaixo. Às vezes a gente olha, inclusive para esse texto do apóstolo Paulo, e a gente pensa: buscai as coisas lá do alto, né? Como quem está embaixo e fica pedindo coisas do alto. Mas o mesmo apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios: assentados nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Esse lado alto é de um lugar onde nós já estamos assentados. Então eu quero dizer para você: a porta está aberta, o convite já foi feito, sobe, para nós olharmos e percebermos a igreja de Jesus assim, como o seu noivo diz, sem ruga, sem mácula, sem defeito, a ponto de nós podermos dizer a respeito da igreja de Cristo: tu és toda bela, minha amada, em ti não há defeito algum. Assim como diz o seu noivo, nós precisamos de uma perspectiva do alto. Nós precisamos olhar como Cristo olha. Nós precisamos ver como Cristo vê. Acontece que quando João sobe nessa visão, a Bíblia diz que ele foi tomado pelo Espírito. Irmãos, as coisas espirituais, como disse o apóstolo Paulo, se discernem espiritualmente. Você pode olhar para a igreja do Senhor com olhos carnais e você pode pensar: não tem jeito. Você vai dizer: são escândalos para todos os lados, são mentiras para todos os lados, são falsos profetas, falso evangelho. Tem muita coisa que penetrou no meio da igreja de Jesus e agora não tem mais jeito. Mas aí é você olhando com olhos carnais, porque Lucas, a palavra de Deus vai nos dizer: para Deus nada é impossível. Quando nós estamos olhando e respondendo a esse convite, passando por essa porta, existe uma maneira correta. E João diz: tomado pelo Espírito de Deus. Nós não podemos esperar olhar para a noiva de Jesus a partir de olhos humanos.
E eu não estou falando da noiva de Jesus, a instituição do CNPJ. Eu estou falando dessa noiva gloriosa, formidável como um exército com bandeiras, preparada para a guerra, armada até os dentes. Essa que a Escritura diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque é Cristo, o próprio, que está edificando a sua igreja. E não se preocupe, tudo que ele começa, ele termina. Tudo que ele põe a mão dá certo. Ele não perde. Jesus ainda tem o domínio da história. Isaías, quando nós vamos olhar para a maneira que Deus decide revelar o seu plano, e ele diz como que nós vamos comparar quem são verdadeiros e quem são falsos. Então ele dá o segredo. Quem foi o Deus que revelou as coisas que vão acontecer no fim, desde o começo? Se existe alguém, então me diga. Só ele. Só o Senhor é capaz de dizer qual é o fim da história. E ele já disse qual é o fim da história. A sua noiva vai ser apresentada diante de si. Um dia nós estaremos assentados nas bodas do Cordeiro. E olha para o Cordeiro casar, ele casa com uma noiva sem ruga, sem mácula, sem defeito. Então nós sabemos, se esse dia está marcado como cremos e sabemos que está. Então essa noiva vai chegar à plenitude do conhecimento de Deus, à medida de Cristo, à estatura do varão perfeito, como nos diz em Efésios. Eu quero dizer para você que nós precisamos dessa perspectiva do Espírito. Não adianta nós olharmos para a igreja como quem está procurando os seus defeitos. Nós precisamos ser aqueles que vão olhar para a igreja de Jesus como quem está tomado do Espírito de Deus. E então nós veremos que essa obra que o Senhor começou, ele é fiel e vai completá-la até o dia de Cristo. A outra coisa que acontece, depois que ele vê essa porta aberta e escuta essa voz que o convida para subir, ele é tomado pelo Espírito. Então a Escritura nos diz que ele viu um trono no céu e alguém assentado nele. Deixa eu te dizer, tem um homem hoje assentado no trono do céu. Esse homem tem ainda suas cicatrizes. E a respeito disso, quero te falar uma coisa muito importante. Muitas pessoas pensam que quando nós estamos falando sobre a igreja, a gente tem que ignorar as feridas que estão sendo causadas, a gente tem que colocar as coisas por debaixo do tapete, porque de repente pode causar um escândalo tão grande que vai envergonhar o nome do Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa. O nome de Cristo é inabalável. O nome do Senhor Jesus é o nome sobre todo nome. Ele o recebeu do Pai. O Pai lhe deu um nome sobre todo nome. Não pense que os nossos pequenos escândalos, que a gente acha que são coisas grandiosíssimas, não pense que esses escândalos são capazes de abalar a estrutura do nome de Jesus. Nada no mundo pode roubar a dignidade do nome de Jesus. O nome que ele recebeu e a autoridade que ele recebeu não foram humanas, vieram do Pai. E nada pode sacudir a autoridade do nome de Jesus. Então, meu irmão, deixem vir os escândalos. Deixe que o Senhor abale mais uma vez tudo aquilo que pode ser abalado. Deixe que o Senhor sacuda mais uma vez tudo aquilo que pode ser sacudido. Porque as coisas que são passageiras, que são temporárias, que são vãs, vão queimar. E nós vamos apresentar diante dele pedras preciosas, ouro. Nós vamos apresentar diante dele obras que permanecem. Deixa a palha queimar. Ele olha e ele vê alguém assentado no trono. E esse alguém assentado no trono, ele não diz que é um leão, mas ele diz é um cordeiro. Apesar de sabermos que o Senhor Jesus é, como diz a Escritura, o leão da tribo de Judá, aquele que despedaça, né? Lembra quando Gênesis capítulo 49, Jacó abençoa a Judá, ele diz, você é como um leão que despedaça. Só quem vai arrancar de você sua presa, meu filho? Ninguém. Não se preocupe. Mas quando nós olhamos para o trono e nós vemos esse homem assentado no trono, quando nós contemplamos a beleza do Senhor governando sobre todas as coisas, ele governa como um cordeiro. E quem é esse cordeiro? João fala sobre isso, João Batista, ele deu um grito maravilhoso, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo, ele não tira o pecado só da vida de uma pessoa, ele arranca o pecado da criação, ele arranca o pecado de tudo, e essa obra vai ser completada. Mas nós precisamos contemplar esse cordeiro, que foi mudo para a cruz, que foi moído, que foi dilacerado, como já dissemos aqui. E é desse lugar que nós precisamos compreender como é
que nós vamos ver o Senhor apresentando para si uma noiva pura, santa, sem ruga e sem marca. Se você acha que a noiva de Jesus ela vai sendo preparada com espadas e com tochas e uma caça às bruxas, quero te desiludir aqui hoje. Não é isso que vai acontecer. Sabe como que a igreja do Senhor vai sendo preparada? É ainda pela cruz. É ainda pelo caminho estreito. E ele diz, eu vi, e ele estava sentado no trono. Então ele começa a descrever o trono e ele começa a falar de coisas maravilhosas que ele estava vendo, seres viventes, anciãos, arco-íris, raios, vozes, relâmpagos, coisas maravilhosas. E uma coisa não mudou, ele estava sentado no trono. E ele que estava sentado no trono também carregava as suas cicatrizes. Não tenha medo das feridas da igreja. Quando nós olhamos para as cicatrizes em Jesus, ninguém está achando que ele ainda está preso, porque as cicatrizes ainda estão com ele. É o contrário. As cicatrizes do Cordeiro, quando ele apresenta para Tomé e ele diz, olha, toca aqui em mim, põe a mão do meu lado, veja se não sou eu. Essas cicatrizes são a prova de que ele venceu. Não tenha medo de olhar para as feridas da igreja, sabendo que em Cristo elas podem se tornar cicatrizes para dizer, nós também venceremos com ele. Como disse o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, se com ele morremos, com ele seremos glorificados. Agora, existe um pano de fundo por trás disso tudo. Esse mesmo apóstolo João, que recebeu essa palavra na ilha de Patmos, que confrontou pelas cartas das igrejas da Ásia, esse mesmo apóstolo João, que contemplou o Senhor no trono, que foi levado pelo Espírito, que viu uma porta aberta, que ouviu a sua voz, esse mesmo jovem foi aquele lá chamado o discípulo a quem Jesus amava. E aí nós olhamos para o livro de João e a gente descobre que o apóstolo João, ele escreve esse livro baseado ali para poder, inclusive, dar ferramentas para a igreja no primeiro século, no final do primeiro século, essa igreja que foi edificada pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João, e eles que já tinham compartilhado da história extraordinária de Jesus e tantas histórias maravilhosas, ele vem como um evangelista, como um pastor, como um teólogo, como alguém em defesa da fé, e ele começa a apresentar o evangelho mais diferente dos outros evangelhos. Tem algo especial no evangelho de João. Aquilo que os evangelhos que nós chamamos de sinóticos, né? Eles apresentam de uma maneira uma série de relatos. João vem e ele dá início com, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí ele chega no ápice, né? No verso 8. E vimos a sua glória. Glória do unigênito do Pai. Aí, desde esse início até lá o final, em João capítulo 20, quando ele olha para a situação de Tomé, e Tomé faz essa declaração, Senhor meu e Deus meu. Também passamos por João 4, quando ele encontra com a samaritana. Todo o evangelho de João está convidando o leitor, e essa igreja primitiva lá atrás, esses irmãos judeus que criam no Senhor Jesus, mas que agora eles já não falavam mais hebraico, eles precisavam de ter o evangelho na língua grega, porque a língua foi se perdendo para eles. Apesar de eles conhecerem as tradições, apesar de eles conhecerem a história do Messias, eles já não tinham um idioma. Então é um dos motivos, inclusive, que João vai explicar que a palavra rabi significa mestre. Mas ele faz uma coisa, ele pega tudo que ele viveu com o Senhor, como um discípulo amado, e ele apresenta a Jesus como um filho de Deus, o Deus em carne. E todo o livro de João está nos convidando a nos prostrarmos diante de Jesus em adoração. Esse mesmo homem que escreveu Apocalipse, que teve revelações extraordinárias, que viu a glória de Deus, ele também, lá no seu evangelho, antes disso, ele está apresentando a Cristo na sua divindade, na plenitude da sua glória, como nós vimos aqui no verso 8 do capítulo 1. E aí nisso, ele faz uma declaração que nenhum outro apóstolo, nenhum outro evangelista fez. Ele vai lá para João capítulo 10. E ele começa a discorrer a respeito dos mercenários, e a respeito dos lobos, e a respeito da porta, e a respeito do bom pastor. Mais para frente, a gente vai ver que João também escreve 3 cartas.
E as 3 cartas que João escreve, ele só escreve para confrontar falsos ensinos e falsos profetas, falsos mestres. A gente vê isso em 1 João com o Cirineu, que ele vem com uma ideia de que Jesus havia sido um homem normal, que tinha nascido de Maria e José, que não era virgem na cabeça desse homem, e ele traz essa heresia dizendo que Jesus era esse homem normal que recebeu um tal de Cristo, que não era ele, como uma pomba sobre ele, e aí esse Cristo meio que incorporou nesse Jesus normal, e ele, na hora de morrer, foi embora, e quem morreu foi Jesus, e o Cristo ficou. E aí João vem na sua primeira carta, e ele dá ali uma ordem, ele fala, todo aquele que não reconhece que Cristo é o Filho de Deus, esse aí tem o espírito do anticristo. Ele vem, o discípulo amado que encostou a cabeça no peito de Jesus e ouviu os segredos de Jesus, aquele que ficou, ainda que capengando, dormindo lá na hora de vigiar, aquele que não fugiu da cruz e que ficou aos pés da cruz junto às mulheres, esse que tinha grande consciência do amor do Senhor, ele não se omitiu diante dos falsos ensinos. Irmãos, às vezes nós podemos ter a falsa ideia de que se nós ficarmos quietos com relação aos abusos, às faltas, aos pecados que vemos na igreja, isso significa muito amor. Mas isso é o oposto. Se você é omisso com relação à igreja de Jesus, ou se você ignora aquilo que está acontecendo que não condiz com o caráter de Cristo, na verdade, o que te falta é revelação do Cordeiro. Porque o discípulo que mais compreendeu o amor de Cristo, o discípulo, o único que ficou aos pés da cruz, o único que encostou a cabeça no peito de Jesus e o único, inclusive, que teve a revelação do dia do Senhor da maneira que teve, ele se levantou e todas as vezes que ele tinha algo para dizer era: irmãos, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com os falsos profetas. Sabe uma outra coisa interessante? Que nós, às vezes, queremos ser muito bem educados, isso é muito bom. Mas, às vezes, nós vamos precisar romper com essa política, a política da boa vizinhança. E João precisou fazer isso. Eu gostaria de ler com você a 3ª carta de João, mais uma onde ele está confrontando falsos ensinos. A gente vai ver que lá na 1ª carta de João, irmãos tinham dividido a igreja e estavam ensinando essas heresias. Então, havia acontecido uma divisão na igreja, tá? No final do 1º século. É importante que você saiba que a divisão ela não é um problema. 1 Coríntios capítulo 15, a gente conhece de cor e salteado e a gente todo mês, de repente na sua igreja, ou toda semana, a depender de quantas vezes vocês ceiam, tomar não seja uma vez por ano, ele abre ali, a gente abre a Bíblia em 1 Coríntios e a gente começa a ler o verso que a gente já sabe de cor. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em menor de mim. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E a gente chega ali na ceia com esse texto decorado e a gente não para olhar o verso anterior. E o apóstolo Paulo diz: irmãos, é necessário que entre vós hajam divisões, pois assim serão manifestos os verdadeiros. Por quê? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. E ele começa a falar a respeito da ceia do Senhor a partir de uma divisão na igreja. Não se assuste. Ainda não é a hora que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, ainda não é a hora das recompensas. Ele ainda não vai separar o joio do trigo, não agora. Daqui a pouco, mas não agora. Mas enquanto isso, nós ainda vamos ver muitos escândalos. Nós ainda vamos ouvir muitos dizendo: eis aí o Cristo, olha, ele está ali, ele está lá, agora levantou-se finalmente a única igreja dos salvos. Nós vamos ver essas coisas. E não se assuste. Como disse o apóstolo Paulo, é necessário que entre vós haja divisões, para que assim os verdadeiros se manifestem. E era isso que estava acontecendo no final do 1º século. Havia uma divisão muito importante na igreja nessa época, e o apóstolo João vai direcionar essa divisão, ele vai dar aí um conselho aos irmãos, e ele chega à sua carta, e ele fala de coisas maravilhosas, ele diz:
Filhinhos, eu escrevi a vocês porque seus pecados já foram perdoados. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Ele está falando isso num contexto de encorajar essa igreja que permaneceu, que foi tão ferida nesse processo de divisão. Porque, gente, quando nós temos uma divisão, nós não estamos falando de alguém que não estava ali caminhando com a gente lado a lado. Nós estamos falando de alguém que parecia que amava o Senhor e de repente está falando que Cristo não é o Cristo. Nós estamos falando de alguém que nós conhecemos há anos, que brincou, os filhos brincaram junto com os nossos. Nós estamos falando de pessoas que nós amávamos. Do contrário, Paulo não usaria o fato de Jesus ter sido traído aquela noite para falar a respeito das divisões. E eu não estou falando aqui de contextos onde quando alguém se retira de uma igreja, de uma determinada denominação, e as pessoas começam a dizer aquele fulano era o Judas. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que quando nós olhamos para pessoas que apostataram da fé, geralmente essa apostasia também vai nos ferir, ela também vai doer no nosso coração. Porque são pessoas que estão negando a Cristo como Deus. E esse é o espírito do anticristo, como disse o apóstolo João. Agora ele está aqui, ele está endereçando, ele diz, vocês precisam amar de fato e de verdade, não só em palavra. Porque se alguém não ama, não conhece a Deus. E ele fala sobre isso em todo essa primeira carta que ele faz à igreja. Na segunda vez, ele vai lá e ele endereça isso. Novamente ele diz, irmãos, amemos uns aos outros. João, o apóstolo do amor, como nós costumamos chamar, nas suas 3 cartas, ele endereça problemas com relação à igreja. Divisão, falsos ensinos, e nós vamos chegar na carta de 3 João. Mas ele não perde de vista uma única coisa, o amor. Deus é amor. Para a gente se aproximar da igreja de Jesus, a gente ainda precisa do temor do Senhor. E a gente ainda precisa estar convicto do amor que o Senhor nos tem, para que nós também possamos estar convictos do amor que nós devemos ter para com os nossos irmãos. Não é de um lugar de acusação que se trata as feridas da igreja, mas é de um lugar de amor e de entrega voluntária, porque é assim que Cristo faz. Então a gente chega na 3ª carta do apóstolo João, e ele diz, eu, o presbítero, escrevo a Gaio. Às vezes ele se coloca como presbítero. O apóstolo João também era um presbítero na igreja, era composto um presbitério, não sei se você se lembra, mas em Atos capítulo 15, quando Paulo e Barnabé têm aquela questão em Antioquia a respeito dos gentios, eles não decidem sozinhos. Isso já fala sobre uma igreja que, apesar de ter tantas questões para serem resolvidas, você se lembra, em Atos estava tão, meio assim, truncada a coisa, que as viúvas estavam ficando sem comida, o povo estava brigando para ver quem ia comer mais, quem ia comer menos. Então, há feridas que são feridas causadas por lobos, por falsos profetas, e há as dinâmicas naturais da igreja, de gente lidando com gente. A gente precisa aprender a separar essas coisas. Mas quando eles têm que tomar uma decisão ali em Antioquia, eles não tomam a decisão sozinhos, apesar de nós estarmos falando do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé. Eles fazem o quê? Sobem para Jerusalém e eles trazem a questão ali para o concílio, para o presbitério. Eles dizem, o que nós devemos fazer? Está acontecendo assim. E aí temos a resposta de Tiago, irmão de Jesus, que diz, pareçamos bem e ao Espírito Santo que os gentios façam isso, isso, isso e aquilo. O apóstolo João fazia parte desse conselho dos apóstolos, onde eles não tomavam decisão sozinhos. Isso nos fala de uma prudência na questão da igreja. Isso nos fala de uma saúde para a igreja, que é que nós não devemos caminhar sozinhos. Eu sei que você ouviu por aí em algum momento que, já que você é líder caminha sozinho mesmo. Líder é incompreendido. Profeta tem que caminhar sozinho. Meu irmão, esse é um engano do inimigo. Porque a Escritura diz, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cai, o outro o levanta. Se um tropeça, o outro ajuda. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Cristo, quando enviou de 2 em 2. O Senhor não nos fez para caminhar sozinhos. E essa mentira do inimigo de que você é líder, então ninguém vai te compreender, é, na verdade, uma porta enorme para a idolatria. Porque se você é líder e ninguém pode te compreender, então você, de repente, é melhor do que as outras pessoas. E você começa a se resguardar do convívio da igreja. Mas eu tive um pastor precioso, o pastor Harold Walker. E ele sempre falava uma coisa muito maravilhosa. Ele dizia, o lugar mais alto que alguém pode chegar na igreja de Jesus é tornar-se um membro no corpo de Cristo.
Nunca. Olha, hoje podemos estar pastores, podemos estar profetas, podemos estar mestres, podemos estar professores da escola infantil, servindo na cantina, podemos estar faxineiros. Mas uma coisa ninguém nos tira: nós sempre seremos membros uns dos outros em Cristo Jesus, unidos pelo vínculo da paz, que é o Espírito de Deus. Então, não caia na cilada do inimigo de pensar que você deve andar sozinho. Se você andar sozinho, você já tentou ver como é que acontece com o corpo humano quando você arranca uma parte do meio e deixa ela sozinha? Ela necrose, apodrece. E ela morre. O corpo segue bem, muito obrigado, muito bem. Mas a parte que foi arrancada, ela nunca mais terá vida. Então, não se engane pensando que porque você é um líder, você de repente jamais vai ser compreendido, porque você é um ser iluminado espiritual, o terceiro querubim. Meu irmão, você é só um irmão. Não tem nada mais precioso do que ser um irmão no corpo de Cristo. Você pode ser um irmão mais maduro, você pode ser um irmão mais velho, você pode ser um irmão que é o mais servo de todos. Glória a Deus. Mas você ainda é um irmão. E a respeito disso, o apóstolo João, que está dizendo, eu, o presbítero, ele está dizendo, eu estou submisso a um corpo. Eu não decido nada sozinho. Ele diz, eu escrevo a você, Gaio, meu amigo querido. De novo, olha o amor aqui, a quem eu amo de verdade. Penso que nesses nossos dias, grande parte das feridas na igreja são porque a nossa liderança não tem amigos e não tem pessoas que possam dizer a quem eu amo de verdade. Gente, sabe quando que a gente ama alguém de verdade? É quando a gente viu a podridão na vida dessa pessoa e ainda assim decidiu ficar. Isso é amor. Amor é dar a vida. Jesus disse, ninguém tem amor maior do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aí a gente vai descobrir que aquelas pessoas que estão caminhando com a gente na igreja, elas têm bafo, elas têm chulé, elas têm CC. Eu tenho problema com cheiro, por isso que eu estou dando esses exemplos. Mas elas estão ali, elas vão ser inconvenientes na nossa vida da mesma maneira que nós vamos ser inconvenientes na vida delas. E ainda assim, isso vai ser a prova de que Cristo é o Cristo. Você já parou para pensar que isso foi o que o Senhor disse? É assim que o mundo vai saber que o Pai me enviou, pela maneira que vocês se amam. Ele não disse pelos muitos sinais, milagres e maravilhas que vocês fazem, até porque, Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus disse, cuidado! Cuidado com os falsos, porque eles vão dizer, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz milagres e maravilhas. Essas coisas não são o sinal de que Cristo é poderoso. O sinal de que Cristo é poderoso é a maneira com que nos amamos. Então, irmãos, ele diz, amado, eu espero que você esteja bem fisicamente, tão sadio quanto é forte o teu espírito. E aqui a gente tem uma outra aba, irmãos. Nós estamos falando de um líder, falando com outro líder, que eles são muito amigos. E ele quer que ele vá bem. E parece uma loucura nos nossos dias. Mas deixa eu te dizer, irmão, a igreja... A sua placa pode ser bem bonitinha, ela pode ser maneira, ela pode ser descolada, a sua nova marca. Mas a igreja de Jesus, ela é uma só, ela é universal. Católica, vamos dizer, no sentido de catolicidade, de estar em todos os lugares como o Senhor a fez para ser. A igreja de Jesus não se resume àquele endereço lá daquele CEP, daquele bairrozinho lá que você mora. A igreja de Jesus é maior do que isso. E ele diz, irmão, a quem eu amo de verdade, é um amigo, eu espero que você esteja bem. Qual foi a última vez que nós, como igreja, olhamos para a liderança para saber, será que está bem? Será que está sadio no corpo como é sadio o espírito? Será que o espírito está sadio? Qual foi a última vez que nós paramos para olhar, sem a acusação, mas de saber, será que essas pessoas que estão pastoreando, a quem nós estamos nos submetendo, será que vai tudo bem com elas? O apóstolo João faz isso. Ele diz, Gaio, eu espero que você esteja bem. E eu fiquei muito alegre. Ele diz, eu fiquei muito alegre quando eu recebi notícia da tua fidelidade. Gaio, eu fico alegre quando eu ouço que você permanece em fé. Eu não estou alegre se você comprou um carro novo, uma casa nova, se você trocou de casa de praia, se você está com uma piscina. Legal!
Mas eu quero saber se você permanece fiel ao Senhor. Se você ainda é marido de uma mulher só. Gaio, eu quero saber que seu computador não acessa pornografia. Gaio, eu quero saber que você ainda está correndo, que você está cuidando da saúde. Gaio, eu quero saber que você não é um glutão. Gaio, eu quero saber que você não é dado ao vinho. Gaio, me alegra que você permaneceu fiel ao Senhor. Essa é a igreja que nós precisamos ver, irmãos. É esse o cuidado e o zelo que nós precisamos ter para com os nossos irmãos. Irmão, vai tudo bem? Como anda a sua fé? Como anda a sua fidelidade para com o Senhor? Ele diz, e eu fico alegre porque eu sei que você vive de acordo com a verdade da palavra de Deus. Qual foi a última vez que nós olhamos para os nossos irmãos para sermos esses suportes e dizer, você anda na verdade ainda? Ainda estamos vendo o fruto do Espírito em você? Sabe, essa é a dinâmica que nós fazemos lá na minha casa. Eu e meu marido, antes de sermos marido e esposa, nós somos irmão e irmã em Cristo Jesus. Então, toda semana, pelo menos, ou máximo a cada 15 dias, surge a pergunta, meu bem, você ainda vê o fruto do Espírito em mim? Ainda tem amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Você está vendo essas coisas em mim ainda ou eu estou precisando morrer mais? Será que nós estamos ainda? Ainda há em nós o fruto do Espírito. Ainda há em nós. Porque foi isso que o Senhor Jesus disse. É pelos frutos. Mateus 7. Pelos frutos que vocês vão conhecer alguém. E esses frutos não estão falando dos sucessos, das coisas que as pessoas podem conquistar nessa vida. Os resultados não são frutos. Você pode ter um ministério com milhões de pessoas, você pode ter muito alcance, você pode ter muito dinheiro, você pode batizar um monte de gente e ainda assim estarmos falando de alguém distante do Senhor. É o fruto, procura o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito ele é progressivo. Ele aparece primeiro como amor. E então ele tem a alegria. Então é alguém cheio de amor e de alegria. Aí você tem alguém amor, alegria e paz. Aí você tem amor, alegria, paz, longanimidade. O último, gente, é o domínio próprio. Porque isso não é brincadeira. Porque essa é uma obra do Espírito sendo feita em nós completamente. E aí sabe o que acontece? Vai voltar tudo de novo. É um ciclo vicioso da graça do Senhor sobre nós que nos enche daquilo que vem da parte do Espírito. Mas olha, ele diz... Eu tenho alegria que você caminha na verdade. E eu não poderia ter maior alegria do que essa, do que saber que os meus filhos têm seguido a verdade. A respeito disso, eu quero fazer um parêntese importante aqui. O Senhor Jesus disse, a ninguém chameis pai. E quando ele falou isso, ele falou sério. O Senhor Jesus não estava relativizando. A gente às vezes tenta relativizar a palavra de Deus para dizer, Jesus falou isso, mas aqui no grego. Jesus falou isso, mas aqui no hebraico. É que ele queria falar um negócio que ele não estava querendo de fato falar o que ele falou. Não, Jesus falou, a ninguém chameis pai. Mas aí nós temos muitos irmãos nas escrituras chamando filhos. E se você é líder, eu quero fazer um parêntese aqui com você hoje. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, meus filhinhos, porque eu sofro dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Se você é um líder, Deus vai te dar um coração paterno para com as pessoas que estão ao seu redor. E você deveria se gastar como um pai. E você até pode chamar em suas orações, são como meus filhos. Você deve se doar pelas madrugadas, em jejum, em esforços, para que essas pessoas tenham Cristo geradas nela. Mas não espere, e isso não deve acontecer, de que quando elas vão trazer a resposta, elas olhem para você, porque você não é o pai. A Escritura diz em Efésios, o pai dos espíritos, o pai espiritual é o Senhor. Então, nós nos gastamos como pais, nós nos ofertamos como pais, nós amamos essas pessoas como se elas fossem nossos filhos, mas quando elas vão responder em amor, esse amor pertence a Cristo, esse lugar não é nosso, nós não somos substitutos de Deus, somos meros mordomos representantes. Então ele diz, e ele pode dizer, Gaio, eu tenho muita alegria de saber que um filho meu anda na verdade. Eu te amo como um filho, mas a ninguém chameis pai, a não ser o Senhor que está no céu. Então, ele faz um incentivo. E ele diz assim para Gaio, amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí. Embora não os conheça. Olha que coisa linda, a igreja universal do Senhor, que passa pessoas por ali, por aquela cidade, a ponto de Gaio cuidar dessas pessoas, ainda que não os conheça, porque elas estão em Cristo. Então tá tudo bem.
E aí ele diz, eles falaram à igreja daqui a respeito da sua amizade afetuosa. Gente, como é difícil hoje nós encontrarmos cristãos cuja amizade é verdadeira e afetuosa. Isso devia ser a coisa mais natural da nossa vida, porque é assim que nós demonstramos que Cristo é o Senhor. E ele disse, eu peço que continue a suprir as necessidades dele de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Bem diferente dos nossos dias. Eles não aceitam coisa alguma dos que são de fora, só dos que são da fé. Mas ele diz, olha, assim nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de que nos tornemos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi a carta, vão lá. Olha o que vai acontecer agora, João faz. Então, João confronta o gnosticismo lá da primeira carta de João. A segunda carta, ele está falando ali sobre essa questão de eles dividirem a igreja e estarem fazendo confusão e vão permanecer no Senhor. E agora na terceira, ele diz, eu escrevi à igreja sobre isso. E ele não esconde o nome da pessoa que está fazendo a coisa errada. A gente quer ser muito polido, a gente quer ser muito correto. E aí a gente diz, não vou citar nomes, porque não importa. Importa, irmão, importa. Paulo, quando vai dizer quem foram as pessoas que apostataram da fé, ele diz, Alexandre me deixou lá. Ele me enganou. Aqui, João, da mesma maneira, ele diz Diótrefes, que gosta de ser o mais importante. E aqui eu gostaria de falar com você 5 coisas que nós precisamos observar nos nossos dias, para que nós possamos ser uma igreja mais sã, para nos tornarmos uma igreja mais santa, a fim de que isso resulte na resposta do clamor do Espírito que está clamando junto com a igreja, Maranata, vem Senhor Jesus. Ele diz, eu escrevi à igreja sobre o fato de que nós devemos sustentar e nós devemos dar o suporte para aqueles irmãos que estão propagando o evangelho. Eles não são mercenários, eles não aceitam recursos daqueles que não são da fé. Nós deveríamos nos tornar participantes do ensino da verdade. E eu escrevi a respeito disso. Mas Diótrefes, ele gosta de ser o mais importante. Essa é a primeira coisa que nós precisamos olhar no nosso meio. Irmãos, ninguém deveria ter maior primazia no nosso meio, senão Cristo. Se nós temos alguém no nosso meio e essa pessoa precisa ser a mais importante, nós precisamos olhar para as Escrituras, porque isso é um grande sinal de alerta. Jesus disse, na ceia, você se lembra disso, ele tira a sua túnica, ele amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia com água e ele vai lavar os pés dos discípulos e ele diz, vocês vão fazer o mesmo. Se vocês querem ter parte comigo, eu vou lavar vocês e vocês vão lavar os outros. O objetivo da nossa vida é agradar ao nosso Senhor. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. Nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa vida, porque ele busca satisfazer aquele que o arregimentou. Nós estamos em serviço e o nosso serviço é para nosso Senhor e não podemos querer os lugares de primazia, porque ele pertence a Cristo. Se te falta uma bacia ou uma toalha, se você se ofende quando alguém te trata como servo, nós temos um problema. Quer saber se alguém é um servo de verdade? Trata ele como um servo. Porque se ele se ofender, ele não era um servo. Mas se ele era um servo de verdade, então ele serve com alegria. E Jesus disse, maior é aquele que serve. Queremos ser grandes? Glórias a Deus. Sejamos grandes no lugar certo. Sejamos grandes naquilo que é eterno. Vamos acumular tesouro onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói, onde o ladrão não rouba. Vamos pegar uma bacia, uma toalha. Diótrefes estava querendo impedir que a carta do apóstolo João chegasse na igreja, para que os irmãos não dessem suporte a outros crentes. Mas João fala assim, ô Diótrefes, ele pensa que ele é alguma coisa. Ele quer ter a primazia, ele quer ser o mais importante. Irmãos, e eu quero dizer isso para você com temor do Senhor, está escrito, não foi eu que disse, o apóstolo João, pelo Espírito Santo. Nós não deveríamos ter no nosso meio submissão a homens que querem ser importantes. Nós já temos o homem mais importante. Não se submeta a pessoas que querem a primazia na igreja de Jesus.
Jesus é Deus, ele já está sentado no trono. A igreja já tem dono, já tem um cabeça. Nós nos submetemos àqueles que têm do Senhor autoridade verdadeira e essa autoridade os faz servir. Essa autoridade os faz morrer, essa autoridade os faz amar. Essa autoridade faz com que as pessoas digam deles: vocês são tontos, vocês são tão mansos que o povo passa em cima de vocês. Fala, é isso mesmo. É isso mesmo, estamos acumulando tesouro em outro lugar. Mas Diótrefes queria ser o mais importante. E mais uma coisa, ele se recusa a nos receber. Essa é a segunda coisa. Diótrefes, ele queria ser o mais importante. A segunda, ele se recusa a receber o ensino apostólico, irmãos. Nós estamos falando aqui de homens cheios do Espírito Santo que caminharam com Jesus, cujas palavras tornaram-se para nós canônicas. Isso não se repete mais, o cânon está fechado. Mas ele está dizendo aqueles que não recebem aos ensinos dos apóstolos, cuja escritura chama de fundamento. Nós estamos vivendo hoje a nossa fé segundo o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como diz a Escritura, cuja pedra angular é Cristo, a pedra de esquina que sustenta todas as coisas. Mas ele está dizendo: Diótrefes não recebe o ensino apostólico. Irmãos, qualquer um que relativize as Escrituras, qualquer um que não se submeta à palavra apostólica da Bíblia, aos profetas e apóstolos que já estão aqui revelados pelo Senhor, não deveria ser ouvido. A outra coisa que ele disse: quando eu for, eu relatarei algumas coisas que ele tem feito, bem como as suas acusações maldosas sobre nós. Essa é a terceira coisa. Pessoas como Diótrefes, além de quererem a primazia, além de não se submeterem e não submeterem as suas vidas ao ensino apostólico, essas pessoas fazem acusações maldosas. Elas fazem acusações mentirosas. Elas nunca têm boas coisas para dizer sobre um irmão. É sempre alguém que não presta. É sempre o irmão que fez alguma coisa errada. Elas nunca erram. Irmão, se você está caminhando com um crente e esse crente nunca errou, ele nunca assume que ele teve um problema, suspeito que essa pessoa não seja crente. Ele diz, ele está fazendo acusações maldosas. Cuida dos ouvidos. Grande parte das feridas na igreja se dão, sabe aonde, irmãos? Na maledicência, na fofoca, nas acusações infundadas. Que um fala com o outro, que fala com o outro, e a pessoa que estava envolvida não estava nem sabendo. Irmãos, nós precisamos olhar para essas coisas que nós estamos vivendo hoje. Já estava aqui a resposta. Nós só estamos sofrendo porque a gente parou de olhar para a Escritura. Então ele diz, ele faz acusações maldosas. Você tem alguém que quer primazia, que não se submete a nada, a ninguém, a igreja de Jesus, a palavra da verdade, a Escritura se aplica a todo mundo menos para ele. Para você é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Para mim, eu serei cabeça e não cauda, e eu vou governar. Veja bem. Irmãos, se nós temos essas pessoas e elas fazem acusações maldosas, você acha mesmo que é à toa que quando o apóstolo Paulo vai falar com Tito e com Timóteo sobre a descrição de como deveria ser a liderança bíblica, você acha que é por acaso que diz ali, não pode ser maledicente? Nós estamos olhando para a Escritura e escolhendo como se fosse um cardápio qual é a parte que a gente vai querer comer. Mas a Escritura deixa ali pronto quais são as coisas, são todas as coisas. Só tem uma delas, que é caráter de capacidade, que é ser apto para ensinar. O resto é tudo caráter. Tudo. Tudo a obra do Espírito em alguém. Mas a Escritura não está dizendo assim, olha, se ele for marido de uma só mulher, não for violento, já dá. Não, irmão, não. É uma lista inteira. Ele tem que ser marido de uma só mulher, não pode ser violento, não pode ser dado ao vinho, não pode ser maledicente. É isso mesmo, não pode falar mal das pessoas. Não pode ser fofoqueiro, irmão. Isso é uma questão de caráter para aquele que é o líder, porque isso fere profundamente a igreja de Jesus. 6 coisas Deus abomina: mãos que derramam sangue inocente, pés que caminham apressadamente para o mal, o avarento. Ele vai falando sobre 6 coisas. E olha, ele põe um assassino, hein? Mãos que derramam sangue inocente. Mas ele termina, ele fala: a 7ª Deus abomina. Para Deus, pior que um assassino é alguém que coloca contenda entre 2 irmãos.
Nós precisamos de volta do temor do Senhor ao nos aproximarmos da sua igreja e dos nossos irmãos. Mas a gente lê o texto e pensa, aquele que toma o cálice e come do corpo indignamente sem discernir o corpo. A gente sabe o que a gente pensa? De novo, num evangelho individualista deixa eu discernir o que eu fiz. Se eu pequei essa semana, meu irmão vai se converter. Se a Escritura diz, o próprio João fala sobre isso, aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso, como se eu pequei. Não, a Escritura está dizendo, se você não discerne o corpo não é você, irmão, o corpo são os outros. Se você não se assenta na mesa do Senhor e percebe o seu irmão, então há um problema grave. Você pode ser réu do sangue de Cristo. Você pode ser réu do corpo de Cristo porque você não discerniu, não percebeu o corpo de Cristo ao seu redor, as necessidades, o amor que faltava, de repente uma conta de luz cortada, de repente uma comida que não tinha, ou um relacionamento quebrado. É nossa responsabilidade olharmos e discernirmos o corpo de Jesus como igreja. Mas Diótrefes faz acusações maldosas. A quarta coisa, ele não apenas se recusa de acolher os irmãos. Gente, essa é a quarta coisa que faz Diótrefes. Ele se recusa a receber quem é diferente dele. Ele não recebe esses irmãos. Esses irmãos que estão indo pelo mundo e pregando o evangelho, ele está lá. Não, mas aqui na minha igreja funciona assim. E eu não vou receber quem pensa diferente. Não, eu sou calvinista. Não, mas eu sou arminiano. Então eu não sento nem com um nem com o outro. Irmãos, apóstolo Paulo disse, não é à toa que muitos de vocês morreram cedo ou estão doentes. Você sabia que ceia mata? Ceia mata, irmão. Se você faz isso sem discernir o corpo, sectarizando o corpo de Cristo, está tudo bem, nós temos olhares diferentes e abordagens teológicas diferentes, desde que nós concordemos a respeito dos fundamentos, né? Basicamente o credo apostólico, que crê que Jesus Cristo veio em carne, crê que ele nasceu da Virgem Maria, crê na igreja de Jesus, crê no Santo Espírito, crê na Trindade, crê em um batismo, crê que Jesus vai voltar e vai governar sobre toda a terra. Amém, irmão? Então é isso. Se pode ou não pode fazer tatuagem, não deveria ser uma coisa que nos impede de sentar à mesa juntos. E Diótrefes estava ali, sem receber aos irmãos que eram diferentes. Só que a Escritura nos diz que Deus atua na sua multiforme sabedoria e graça. Ele tem muitas formas que nós não somos capazes de entender. Você vai ouvir aqui de mim hoje, mas você também tem vários outros irmãos que têm várias outras expressões e tem uma porção de Cristo que eu não tenho. Você tem uma porção de Cristo que eu não tenho, da qual preciso. Eu me lembro que, desde pequena, o meu sonho maior na minha vida, e era isso, foi assim, foi cantando isso que eu fui batizado no Espírito Santo, que eu recebi o dom de línguas e recebi o Espírito Santo sobre mim, foi maravilhoso, foi aquela coisa linda, e eu estava cantando, eu quero ser também como Jesus. Sabe o que eu fiz? Infância e adolescência, eu me enfiei no meu quarto, eu comi a Bíblia, e eu quero ser como Jesus, e eu me isolei do mundo, e eu quero ser como Jesus, e eu não ia tomar um café com ninguém, porque eu quero ser como Jesus, e aí eu ia pro culto de segunda a segunda, porque eu quero ser como Jesus. Aí um dia eu chego em Efésios capítulo 4, até que todos cheguemos à medida de Cristo, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura do varão. Tem algo de Cristo que eu não conheço sem os meus irmãos. Aí eu tive que fazer o caminho inverso. Irmãos, vamos tomar um café. Irmãos, vamos sentar junto. Irmãos, vamos... Não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou no culto, porque hoje eu vou lá na sua casa. Existe uma porção de Cristo no outro. Mas se nós estamos como Diótrefes, que se recusa a receber os irmãos, são irmãos, nós estamos perdendo a revelação de Jesus Cristo no nosso mundo. E isso para a igreja do Senhor é muito danoso. E a última coisa, ele diz, não só se recusa a acolher os irmãos, mas também impede que outros os ajudem e ainda os expulsa da igreja. Jesus amado, esse moço. Oh, Senhor. Além de tudo isso, ele não só queria ter a primazia, ele não só não se submete ao ensino apostólico, ele não se submete às autoridades bíblicas, ele também está aí fazendo acusações maldosas, ele não aceita e não recebe aqueles que lhe são diferentes, mas ele também impede a comunhão entre outros irmãos.
Gente, se a nossa comunhão entre a igreja de Jesus, se ela gira em torno de uma pessoa, se essa pessoa não está no nosso meio, então a comunhão não acontece, há um grande perigo para a igreja de Jesus. E para nós sermos uma igreja mais sã, a nossa comunhão tem que estar em torno do Espírito. Nós ouvimos isso basicamente todo final de culto, provavelmente na sua igreja é assim também. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as comunhões do Espírito Santo sejam com todos vós. Alguns lugares vão dizer as consolações. É a mesma coisa. A comunhão, a consolação só se dá pelo Espírito de Deus. Não é se eu gosto da mesma banda que você, não é se a gente gosta de comida japonesa ou de churrasco, não é se a gente vai no mesmo clube. A igreja não é o clube. Sem o Espírito Santo, então nós não temos vida. Foi porque o Espírito desceu em Pentecostes que fez sentido o lado de Jesus ser partido, tanto quanto foi o lado de Adão lá atrás. Mas sem o sopro de vida do Espírito, nós somos só um corpo morto, andando. E ele impedia que os irmãos tivessem comunhão. Não só não recebia, como também não permitia que ninguém mais recebesse. Para que nós tenhamos uma igreja mais sã, mais santa, nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. E foi esse apóstolo João que amou o Senhor Jesus, que recebeu do Senhor Jesus. Ele tem a visão final. E ele diz, naquele dia não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, que as primeiras coisas terão passado. À medida que nós olhamos do alto, à medida que nós contemplamos a igreja de Jesus da maneira que ele enxerga, então nós podemos ser participantes e receber a coroa que está reservada, como disse o apóstolo Paulo, agora eu estou sendo derramado como libação e a mim está reservada a coroa da justiça, mas não só para mim, como para todos aqueles que amam o dia do Senhor. Se você ama o dia do Senhor, mas não está disposto a ser um agente de cura para a igreja do Senhor, suspeito que você não ama o dia do Senhor. Mas se você ama o dia do Senhor, existe uma coroa de justiça. Veja, é uma coroa de justiça. Os atos de justiça dos santos estão subindo ao Senhor. E isso precisa começar dentro da igreja. Nós não podemos negar a justiça em detrimento do amor. O amor é justo. Deus é amor. E Deus é justo. É bíblico que nós olhemos para as feridas da igreja. É bíblico que nós olhemos para aquilo que não está certo. É uma atitude de amor que nós denunciemos e tragamos luz para aquilo que está escuro e nós possamos confrontar o pecado e façamos isso tudo em amor. É bíblico. À medida que nós conhecemos mais a Cristo, essa é a medida que nós teremos coragem para denunciar falsos ensinos, falsos profetas e amarmos a igreja de Jesus, enxergarmos ela como ela é de fato. Lá no final, no Cântico dos Cânticos, que eu gostaria de encerrar esse momento aqui com você, lendo esse texto. Ele diz assim, no capítulo 8. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 8. Existe um coro dos irmãos da noiva, né? E ele diz assim, temos uma irmãzinha que ainda é jovem demais para ter seios. Ou seja, ela não está pronta para casar. Se ela é jovem demais para ter seios, então ela não pode ser uma esposa. E ele diz, mas o que faremos por nossa irmã se alguém a pedir em casamento? Essa é a igreja. Ela ainda não chegou lá. O apóstolo Paulo diz até que todos cheguemos. Nós não chegamos ainda. Mas é isso, como irmãos, como amigos do noivo, como aqueles que estão preparando o caminho do Senhor para a sua vinda. Então nós temos um clamor, nós temos uma irmã. Ela não está pronta para casar. O que a gente vai fazer? Então ele diz, se ela for um muro, nós a protegeremos como uma torre. E se ela for uma porta, nós fecharemos com a tranca.
Nós somos responsáveis por sermos esses guardadores do corpo de Cristo, não como aqueles que vão ser omissos e fingir que nada está acontecendo e abafar os problemas. Ao contrário, aqueles que vão jogar luz e vão apontar para Cristo, porque Ele é a luz do mundo e Ele vai fazendo surgir, borbulhar tudo aquilo que está imundo, tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que está podre, porque à medida que isso sai, Ele está purificando a sua igreja. E tudo isso, como diz a palavra, pela água da palavra. Quero encorajar você que, de repente, foi ferido, foi machucado e ficou desiludido com a igreja. É boa a sua desilusão, louvado seja Deus, porque agora você pode ter os olhos de Jesus a respeito da igreja. Isso eu gostaria de responder algumas perguntas das que eu mais ouvi ao longo desses últimos anos, desde que compartilhei publicamente meu testemunho com relação à Igreja de Jesus. Algumas perguntas surgiram e eu gostaria de dar resposta a você a respeito disso. Quando falamos sobre falsos ensinos, falsos profetas, falsos mestres, que se infiltram na Igreja de Jesus, há uma diferença, irmãos, a gente precisa ter consciência disso, é que existe uma diferença muito grande entre lobos, devoradores, mercenários, pessoas que estão se infiltrando na Igreja de Jesus e que são falsos profetas, falsos mestres, para líderes despreparados. São coisas diferentes. E a gente precisa olhar isso pelos olhos das Escrituras, porque uma coisa é um líder despreparado que faz coisas ruins e que tem consequências terríveis, e isso é um problema nosso como igreja, porque se nós temos líderes despreparados em posição de liderança, é porque nós escolhemos nos submeter a essa liderança despreparada, não ouvindo o que diz o Senhor a respeito de como as lideranças devem acontecer. E temos as feridas causadas por lobos, por falsos profetas, por mercenários. Isso são duas coisas diferentes. Mas, no fim das contas, terminamos com pessoas feridas. E aí, eu gostaria de me endereçar a você que foi ferido. Você que foi machucado, você que foi, assim, moído dentro desse contexto da Igreja de Jesus. Quando nós olhamos para a história de Sara e Abraão, nós vemos um homem que recebeu uma promessa de Deus, o patriarca, né? Um homem cheio de fé. Esse homem tinha uma escrava. Sara, matriarca, mãe de Isaac, a partir de onde veio aí a nação de Israel. E depois, como a Escritura vai nos falar a respeito de nós mesmos, nós, no Espírito, somos filhos de Abraão. Essa mulher teve uma escrava. Essa mulher fala para o marido dela ir lá e dormir com a escrava. Não importava a escolha da escrava. Veja, nós estamos falando de pessoas a quem Deus amou, a quem Deus escolheu, a quem Deus aprovou, mas que fizeram coisas terrivelmente desaprovadas, que não podem ser aprovadas. Desaprováveis. Sara entrega Agar como se ela fosse um objeto. E Abraão dorme com ela. Essa mulher tem um filho. Depois que essa mulher tem um filho, Sara faz o quê? Despreza ela e ainda trata ela mal. Quantas vezes dentro do contexto da igreja, com pessoas que deveriam ser cheias do Espírito Santo, elas também fazem coisas que ferem. Então são coisas diferentes. Lobos e temos pessoas despreparadas. E temos feridas nesse contexto. Mas é interessante que a respeito de Agar, ela tem uma revelação que mais ninguém teve nas Escrituras. Ela é a única pessoa a chamar o Senhor de El Roi. Deus que me vê. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, o Senhor te vê. Ele te vê e ele não minimiza a sua ferida, ele não está dizendo para você, finge que não aconteceu nada, isso não é nada, segue em frente, bola para frente. Não, 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 não. O Senhor, ele endereça as feridas. E ele supre as necessidades. Ela pensou que ela ia morrer, o tamanho da gravidade da coisa que fizeram com essa moça. Ela e o seu filho ainda foram enxotados depois. Pensa. Mas o Senhor aparece para ela. E o Senhor provê para ela. E sacia a sua sede. E faz dela um povo. E glorifica o nome do Senhor na vida dela também. Então eu quero dizer para você que se você foi ferido nesse contexto, seja por um lobo devorador, por um mercenário, ou ainda que por lideranças despreparadas, dentro do contexto da igreja, o Senhor te vê. E de repente tem uma pergunta aí dentro de você. Que eu, inclusive, ouvi muitas vezes
em tom de deboche, mas eu acredito que é uma pergunta que ela merece ser respondida. Como que alguém pode se submeter a uma coisa absurda dessa? E eu quero dizer para você que talvez se fez essa pergunta. Como que eu me submeti a isso? Como que alguém pode se submeter? Se você não sabe das barbaridades que podem acontecer dentro do contexto religioso e dentro do contexto da fé, eu quero dizer para você que você devia se inteirar um pouco melhor. Mas a segunda coisa é que quando nós falamos desse lugar, nós estamos falando de um lugar mais difícil, da situação mais podre na vida de um ser humano, o lugar mais baixo que ele pode chegar na vida dele, que é estar longe de Deus. Então imagine o cenário, a pessoa está longe de Deus e alguém apresenta Cristo para essa pessoa. É natural que você tenha uma admiração, um respeito. Afinal, Deus usou essa pessoa para te apresentar o Cristo Salvador da sua vida. Você estava condenado eternamente e agora você está salvo por causa de Cristo. Você vai ter, sim, um coração grato. O problema é quando nós lidamos com essas pessoas e ao invés de eles fazerem o que é maduro e apontar para Cristo, eles vão trazendo para si o benefício próprio, que é basicamente a definição do mercenário. O mercenário nem sempre está pregando um falso evangelho, ele só está tirando um lucro para si mesmo do evangelho que ele pregou. Às vezes o que você ouviu era bíblico, mas a ação não era bíblica de te devolver para Cristo. Então, como alguém pode se submeter a isso? Simples, você foi apresentado ao Senhor por essa pessoa, que era responsável por te apontar para Cristo. Uma vez eu vi uma definição do que é abuso. O abuso é tudo aquilo que você coloca sobre alguém que ela não estava pronta para carregar. Ou é tudo aquilo que você não coloca sobre alguém que ele estava pronto para carregar. Ambas as situações, nós estamos falando de abuso. Então, de alguém que já deveria caminhar com as próprias pernas no Evangelho e olhar para as Escrituras e tomar suas decisões e ouvir a voz do Senhor e trazer esse discernimento no corpo de Cristo, mas não é feito, isso é um abuso. Ou você pega um bebê na fé e joga ele no meio dos leões e fala, se vira, isso também é um abuso. Como alguém pode se submeter a isso? Nós estamos falando da alma humana. Nós estamos falando do lugar mais precioso do coração de alguém, que é o seu vínculo com Deus. Então, a respeito disso, eu gostaria de falar, você não precisa caminhar com culpa. É muito natural que as vítimas de abuso, a primeira resposta é culpa. Porque é tão absurdo que essas pessoas vivem, que elas pensam, então eu devo ter feito alguma coisa para isso acontecer, porque não faz sentido. E de fato não faz sentido, mas eu quero dizer para você, Romanos capítulo 8, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não há condenação para quem está em Cristo. A outra coisa que eu quero te responder é onde Deus estava. Onde Deus estava quando você viveu todas essas feridas, todas essas coisas no meio desse contexto, onde Deus estava. Deus estava no mesmo lugar, assentado no seu trono. A questão é que agora não é a hora das recompensas. Agora não é a hora das recompensas. Mas esse Deus assentado no seu trono, ele não é um Deus indiferente. A Escritura nos diz que ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele compreende. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele se compadece de nós. Então, onde Deus estava? Deus estava lá com você. Deus estava naquela mesma situação. Deus estava na ofensa, e Deus estava na sua dor, e Deus estava na ferida, e Deus ainda está agora na cura. Mas agora não é a hora dos recompensas. Não se preocupe. Ele vai chegar e ele vai dar a cada um, segundo as suas obras, segundo as intenções dos seus corações, porque está escrito, aquele diante de quem todas as coisas são patentes aos olhos. Ele vai recompensar. Seja para uma coisa, seja para outra. Mas Deus ainda te vê. Sobre as palavras proféticas que você pode ter recebido nesse contexto e sobre o chamado que estava envolto no meio de tantas coisas abusivas, eu quero dizer para você, você tem um chamado que ninguém pode te roubar, conhecer a Cristo. E existe uma palavra profética mais suprema do que todas as outras. Aqui já está o seu destino. Você não precisa se preocupar. Ninguém ainda que tenha orado por você e dito, eu retiro todas as bênçãos que você recebeu, eu retiro as palavras proféticas que você recebeu nesse lugar, e eu retiro a sua cobertura espiritual, meu irmão. Ainda que você tenha ouvido que você vai ser amaldiçoado, eu quero dizer para você, Efésios, a Escritura já nos disse, Efésios capítulo 1, verso 14, que em Cristo Jesus,
Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ninguém pode condenar você se Cristo já te recebeu. Quem tentará a acusação confundida do Senhor? É Deus quem justifica. Sabe quem é o ungido do Senhor? É Cristo. E se você está em Cristo, não há acusação. O ungido do Senhor não é aquele fulano, aquela fulana. O ungido do Senhor é Cristo. Ele é a resposta. E se você está em Cristo, está tudo bem. Outra coisa que eu quero te responder, que é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, é como eu vou fazer agora para confiar numa liderança nova? Como é que faz? Depois que você sofreu um tanto de trem de alguém que usou o evangelho de Jesus para enganar você, como é que você faz para confiar de novo? Eu quero, a respeito disso, falar para você, Mateus capítulo 7. Jesus disse, cuidado. Ele disse, cuidado. Às vezes a gente pensa que porque alguém usa a palavra da verdade, a gente tem que confiar e acabou. Então eu quero fazer um incentivo para você. Não confie cegamente em ninguém. Tenha cuidado ao se aproximar de novas relações. Tenha cuidado sim, isso não é um problema. Jesus mandou ter cuidado. Mas aí você vai ali encontrar uns irmãos. E a esses irmãos você pode começar a abrir o seu coração. Sabe o que vai acontecer? No começo você pode ter uma crise de ansiedade, aí você entra num contexto, parece que alguém falou uma coisa muito parecida. Veja, se for tudo muito parecido. Olha, tem olho de porco, focinho de porco, rabinho de porco é porco. Vai embora. Agora não, você parece uma situação que você viveu que te lembra uma outra situação que te gera um gatilho. Vai desensibilizando. Vai ali, continua. E aí você vai descobrir, você vai colocar isso em oração, porque o Senhor é fiel, Ele escuta, muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo e seus efeitos. Então vai colocando diante do Senhor, pede para o Senhor pessoas confiáveis, o Senhor conhece quem elas são. E aí você vai aos poucos, não vai trazer a sua vida toda confiando, cuidado, mas vai aos poucos e confia. E vai lá e toma um café. E permite que o corpo de Cristo toque na sua ferida. E aí vai doer, porque você já tentou mexer em ferida que está aberta? Dói mesmo. Sangra mesmo. Mas às vezes precisa limpar, entendeu? E aí vai sangrar um pouco mais, aí tira o pulso, aí faz outra bandagem, aí inflama, às vezes infecciona. Vai dar certo. Mas você vai confiar de novo. Mas confie com cuidado. A outra coisa que acontece muito, sabe o que é? É que você serviu tanto como um escravo. E aí você fala, agora eu quero saber de cuidar da minha vida. Eu vou descansar, eu vou viajar, eu vou fazer tudo que eu não fiz. Só que sabe o que é terrível? Você estava disposto a servir ao que era falso. E aí quando chega a hora de viver o que é verdadeiro, você não quer servir mais. Vai lá, descansa, retoma o fôlego, mas recupera o tempo perdido. E vai servir ao Senhor com alegria. Porque Ele ama aquele que dá com alegria. A gente pensa em dar, a gente pensa só em dinheiro, mas não tem nada mais precioso que você pode dar do que o seu tempo. Isso não significa que você vai negligenciar a sua família, a sua saúde, o seu sono, o seu descanso, o seu trabalho, os seus estudos, não. Mas não deixe de servir ao Senhor e à igreja local porque um dia você serviu que era falso. Ou porque um dia alguém te pagou com a nota de 100 falsa, você nunca mais vai receber dinheiro algum para pagar suas contas, santo. Entende? Não é porque você serviu no falso e você se decepcionou, e você se frustrou, e você desgastou a sua saúde, que agora o verdadeiro você não vai servir. Não, ajunta tesouro no céu. Ajunta onde a traça não corrói. Aquilo lá era palha, era feira, era madeira, mas Jesus ainda pode e quer redimir o tempo. Tudo bem, você serviu 15 anos lá, uma coisa que era falsa, não tem problema. Às vezes em uma semana, 15 dias, o Senhor redime tudo. E aí, aquilo que você faz do Senhor, aquela alma que para quem você pregou o evangelho, aquele bolo de cenoura que você fez para alguém que estava doente, isso subiu para o Senhor. Então, não desiste de servir a igreja de Jesus. A outra coisa que as pessoas perguntam é, será que eu posso falar sobre o assunto? Porque, e se eu falar, significa que eu não perdoei? Não, irmãos. O perdão não é igual à amnésia. Perdão não é amnésia. Isso é outra coisa. Mesmo quando você tem uma concussão, uma coisa assim, você bate a cabeça e procura um médico, vai resolver essa parte. Amnésia não. Perdão é o seguinte, você vai transferir a dívida. É assim que funciona. Alguém te ofendeu, mas Cristo já deixou pago. Sabe quando alguém está te devendo dinheiro? É assim, ó.
Vamos supor que alguém estivesse devendo para você R$ 50. Aí vem outra pessoa e fala assim, ó, eu tô pagando a dívida do fulano ali, ninguém mais te deve R$ 50. R$ 50 são seus. Eu não tô mais em desfalque, me pagaram meus R$ 50. Só que agora, aquela pessoa que me devia não deve mais para mim, deve para Jesus, que já pagou a conta dela. Se ela acertar a conta dela com Jesus, tá tudo certo. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Jesus já pagou a conta. Irmãos, perdão é transferência de dívida. Não é você esquecer e falar assim, ai, perdoei, agora eu não posso mais falar sobre isso. Não, às vezes você vai precisar falar sobre isso. A palavra que o Espírito deu para o apóstolo Paulo foi com as consolações que você recebeu. Consola os seus irmãos. Como que eu vou consolar você se eu não te falar como é que eu fui consolado? A gente precisa compartilhar, a gente precisa dizer. O próprio apóstolo João disse o nome e deu a letra de tudo que estava acontecendo. Não significa que você precisa sair aí pelo mundo, ir para a internet, ou falar o nome das pessoas. Não, mas você sabe que há momentos que você vai contar a sua história. Isso não significa falta de perdão. Transfere. Dá para Jesus a dívida e diz, Senhor, será que foi suficiente? Será que o sangue de Jesus pagou a ofensa que fizeram com você? Se sim, então deixa com ele. Deixa que se alguém resolver com ele, tá pago. Mas a você, ninguém deve mais nada. Só que aí você perdoou. Então você transferiu a dívida. Perdão é a mesma coisa que convivência? Não. Grande parte das vezes, quando nós estamos falando de falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres, mercenários, você vai precisar se retirar. Você vai precisar interromper a convivência, porque isso adoece. E o apóstolo Paulo, inclusive, vai falar sobre isso, irmão. Se alguém diz que é irmão, mas é glutão, é mercenário, é fofoqueiro, é maledicente, é invejoso, vocês nem se sentem com ele para comer. Porque ele diz que é irmão, mas não permite que o Espírito transforme a vida dele. Não fica perto dele, vai embora. Então, perdão não é sinônimo de convivência. Você se lembra de José? José foi vendido pelos irmãos, os irmãos vêm, ele perdoa os irmãos, ele disse, não se preocupem, foi por causa disso, o Senhor usou toda essa história para redimir o povo, para que ninguém morresse. Glória a Deus. Na hora de separar onde vai morar cada um, eles foram morar lá longe. José estava aqui no palácio, eles estavam lá longe. Perdoados, mas lá longe. De um lugar onde eles não poderiam mais jogar o José no poço. Entende? Então a gente precisa ter sabedoria. Você pode perdoar, mas muitas vezes você não vai poder mais conviver com esse tipo de liderança e muito menos submeter-se a eles. Então você não está amaldiçoado. Mas acontece uma coisa, você acaba por perder todos os seus amigos. E agora? A primeira coisa que eu quero te dizer é que Jesus é um bom amigo. Ele é um amigo. Quando todo mundo for embora, pode ficar tranquilo, Jesus vai falar. Agora, Deus também está contando com você para que você ore por essas pessoas. Porque, no geral, quando nós perdemos esses amigos, eles ainda estão sob o domínio dos outros. Eles ainda estão nesse lugar. Eles ainda estão sendo feridos e sem perceber, sem enxergar. Então, tenha misericórdia, tenha compaixão deles que estão num lugar onde você já esteve. E ore por eles. E também permita que o Senhor te dê novos amigos. Pode ser que algumas relações elas nunca sejam restituídas, mas o Senhor vai te dar outros amigos. O Senhor tem prazer que nós vivamos em comunhão. Irmãos, em caso de pecados, quando fazer e quando não fazer, Mateus 18. Nós estamos falando de alguém que pecou e é reincidente no pecado, nós vamos lá e nós trazemos e conversamos com esse irmão, chamamos uma testemunha e depois levamos para a igreja. Se você está num lugar onde é sua competência de fazê-lo, faça. Mas se você está em um lugar onde você não é o pastor da igreja, você não tem posição de liderança, ninguém vai te ouvir, você chegou ontem. Você não pense que vai mudar esse lugar, você não vai mudar esse lugar. E existem dinâmicas diferentes, principalmente no que diz respeito à liderança. A Escritura diz que os líderes devem ser repreendidos publicamente para que haja temor no povo. É por isso, inclusive, que o apóstolo Tiago, uma das coisas que ele vai nos dizer é que aqueles que ensinam, não deveria ser todo mundo que ensina. A gente não devia querer ter muitos mestres, porque pesa sobre nós dobrado juízo. Então, irmãos, não pense que nós vamos mudar todas as estruturas de tudo que está errado. Essa é obra do Espírito Santo. Confia no Espírito Santo.
Mas aqueles que são seus irmãos, que caminham lado a lado, que eram com você, Mateus capítulo 18. Vai lá e faz até o final. Em caso de crime, não liga para o pastor. Vai na delegacia e denuncia o culpado. Depois você liga para o pastor. Quando já tiver denunciado, quando as provas já estiverem lá, mas eu não tenho certeza. Denuncia, esse é o papel da polícia. A polícia vai investigar. Você não é investigador, você é só um irmão que recebeu uma notícia e vai lá e denuncia o crime e o resto não é sua responsabilidade. Você vai trazer escândalo para Jesus, você vai destruir a igreja de Jesus. Ninguém é capaz de destruir a igreja de Jesus, irmão. A igreja é dele. Ninguém é capaz de abalar o nome de Jesus. Já falamos sobre isso aqui. Ele já recebeu o nome sobre todo mundo. O que você faz, estou terminando, o que você faz com o trauma? Eu quero te dizer que a cura, às vezes a gente espera, muitas pessoas elas dizem que a cura vem com o tempo. Mas eu tenho aprendido que o tempo não cura nada. O evangelho cura. O tempo não tem a habilidade de curar ninguém. Mas o evangelho tem. E se você pode deixar o tempo passar e nunca olhar para essas feridas, e elas só se ficarem maiores e maiores e maiores. Então não espera o tempo, permite o evangelho. Agora também não força que o evangelho cure você de uma vez, porque a cura, quase que via de regra, ela vai vir em camadas. E eu quero dizer para você sobre o trauma, irmão, não adianta você fingir que não aconteceu nada. Se você foi ferido, a primeira coisa que você tinha que admitir é que você foi ferido. E está doendo. E aí você senta, e você chora, e aí você lamenta, é bíblico, o lamento é bíblico. Você lamenta, e você lamenta diante do Senhor, e você levanta suas orações, e você chora, pega um dia, chora tudo que você tem para chorar. E aí depois você fizer isso, levanta, lava o rosto. Bendize o nome do Senhor, que continua sentado no canto e é poderoso. E segue em frente. Mas aí vai ter um dia, um domingo de manhã, você está indo para a igreja, você põe um sapato e você lembra. E aquele lugar que você pensou que estava resolvido, ele volta no seu coração. Irmão, tá tudo bem. Faz de novo. Senta de novo, chora de novo, lamenta de novo, e oferece ao Senhor, porque você viveu um trauma, uma dor. Você não pode fingir que isso não aconteceu. E não pense que você não está vencendo, porque agora você está chorando de novo. Na verdade, a cura ela vai acontecendo por camadas. E aí o Senhor vai curando, e quando você vê, mas sobrou isso aqui, e você vai, chora de novo, lamenta de novo, sofre de novo se precisar, e você vai falar, parece que nunca vai acabar. Vai acabar. Deixa o evangelho penetrar o seu coração e levanta lamentos diante do Senhor. Talvez você esteja num período de luto, e eu sei que existem 2 momentos de luto. Para quando você vive coisas assim na igreja, dentro do contexto do evangelho, que deveria ser aquele que te levanta e você sente abatido. O primeiro, tudo o que eu vivi que eu não deveria ter vivido. É um luto, é uma dor, é um desespero. Como eu vivi isso aqui dentro? Era para ser um lugar seguro. Foi o lugar onde eu fui presa. Mas tem um outro luto. Tudo que eu devia ter vivido, que eu não vivi. Eu não estudei, eu não fiz a minha faculdade, eu não construí a minha família, eu não desenvolvi a minha saúde, eu não consegui me levantar financeiramente, tudo que eu não vivi. Não lamenta, senta diante dos pés do Senhor. Lamenta, chora, então lamenta. Lava o rosto. Bendiz o Senhor e deixa que Ele te restaure, ainda que seja por camadas, porque o Evangelho do Senhor é poder para salvar. Por último, eu quero dizer para você que tem uma pergunta: o que eu devo fazer com os lobos que continuam lá? E uma vez que você já falou, que já está dito aqui, o apóstolo João já falou até o nome do Diótrefes, já disse o que ele faz. O apóstolo Paulo já falou até o nome do Alexandre, já disse o que ele faz, já foi dito, já foi falado. Talvez você esteja esperando alguma consequência. E existe no coração das pessoas que sofrem algum tipo de abuso dentro da igreja, existe uma fome, uma sede de justiça. Isso é normal. O problema é quando a gente acha que essa sede, essa fome vai ser saciada aqui agora. Irmãos, nossos olhos precisam estar na eternidade. E aí talvez no seu coração fique a pergunta: será que eles nunca vão enfrentar uma consequência? Acho que não. Ao menos a maioria deles não nessa vida. Não aqui. Não agora. Como nós dissemos antes. Agora não é a hora das recompensas. Mas, como está escrito, todo aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Eu quero dizer para você que um dia Jesus vai te dar uma água para beber. E ela vai ser tão justa. E ela vai ser tão boa. E ela vai saciar tanto a sua sede. Mas isso não é aquilo.
é só quando Jesus chegar. Você entende o motivo de a gente precisar preparar a igreja de Jesus e sermos esses agentes, esses servos que estão ali limpando onde está com a sujeira e trocando a roupa e lavando a roupa e arrumando o cabelo para deixar ela bela? Porque a hora que ela estiver pronta, o evangelho do reino estiver pregado em todas as nações, Jesus vai chegar. O nosso desejo é que a noiva de Cristo esteja sã, para que ela seja santa, mas para que ele venha. E a Escritura diz que o Filho da Justiça vem e voa com cura sobre as suas asas. Da mesma maneira que ele vem sobre as minhas, ele vem, ele enxugará dos olhos toda lágrima. E aí não haverá dor, nem física, nem emocional, nem espiritual, nem psicológica. Não haverá morte, nem de identidade, nem física, não haverá pranto, não haverá lamento. Esse lamento que o Senhor te permite levantar hoje por tudo que você viveu, não haverá mais, porque Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E Ele dará a cada um segundo as suas obras, segundo as intenções dos seus corações. Eu quero orar por você. E o meu desejo é que eu e você vivamos uma vida comprometida com a igreja de Jesus, a ponto de que ela possa se tornar mais sã, para ser mais santa, para que ele venha e nós possamos apresentar para ele muito fruto. E que as nossas obras passem pelo fogo e nós vejamos sair de lá pedras preciosas e ouro e prata e aquilo que permanece, porque nós construímos no Senhor e não nas coisas dessa vida. Obrigada, Pai. Obrigada pelos seus filhos, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu povo, obrigada, Senhor, pela tua igreja, porque o Senhor está edificando a tua igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Obrigada pelo teu Espírito Santo que está dando o clamor correto para a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Obrigada porque o Senhor também está levantando um povo, Senhor, um João coletivo que vai preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas e vai converter o coração de pais a filhos, o coração dos desobedientes à prudência dos justos e que vai habilitar para o Senhor um povo preparado, Senhor. Pedimos, dá-nos cautela, dá-nos sabedoria, discernimento, Senhor. Dá-nos um coração submisso à tua palavra, para que nós não vivamos, Senhor, submissos a falsos profetas, falsos líderes, falsos evangelhos, mas que nós possamos viver segundo a palavra da verdade, porque está escrito que não há alegria maior do que essa, do que ver os filhos andando na verdade, Senhor. É aí que nós queremos caminhar. Senhor, pedimos agora mesmo por cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo. Opera cura, Senhor, espírito de ressurreição e vida. Traz cura agora mesmo, Senhor. Vai e toca nos lugares mais profundos, Senhor. Sejam abusos físicos, abusos mentais, psicológicos, sexuais, Senhor. Opera a tua cura pelo teu evangelho. O teu evangelho é para transformar. O teu evangelho é poderoso para curar. Nós cremos que aquilo que o Senhor está fazendo, essa obra que o Senhor começou, o Senhor vai completá-la. Completa a tua obra na vida da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos pelo teu Espírito Santo que abra os olhos, que abra os ouvidos, que dê discernimento e não nos permita, Senhor, estarmos submissos àquilo que o Senhor nos mandou não submetermos, mas também, Senhor, não nos permita não nos submetermos àquilo que nós deveríamos nos submeter, que nós possamos estar, Senhor, cautelosos, diligentes, vigiantes, segundo a tua palavra, Senhor, e que o teu Espírito Santo nos guie em todas as coisas. A tua palavra diz que se alguém nasceu do Espírito e se esse de fato é dele, então é guiado pelo Espírito Santo. Pedimos, Senhor, nos guia segundo o teu Espírito Santo, Espírito da verdade, nos ensina todas as coisas, nos lembra das palavras de Jesus e nos ensina aquilo que nós precisamos aprender, nos guia em toda a verdade, em nome de Jesus. Pai, pedimos, usa-nos e conta conosco, para que nós possamos ser participantes da obra que o Senhor está fazendo na terra. Espírito Santo, completa essa obra na igreja, desperta a tua igreja, desperta e desmascara os lobos, desmascara mercenários, Senhor. Traz arrependimento àqueles que estão ferindo o teu povo, Senhor, traz arrependimento àqueles que estão colocando irmãos contra irmãos,
irmãos que não recebem da palavra da verdade, que têm sido sectários, Senhor, ao dividir a igreja de Jesus. E pedimos, Senhor, completa a tua obra, para que o Senhor apresente, como disse que vai fazer, uma igreja santa, pura, sem ruga, sem mácula, sem defeito, Senhor. Em nome de Jesus, confiamos na tua obra perfeita. E por isso já te louvamos e dizemos: bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Nós te louvamos e dizemos: vem, Senhor Jesus, vem. Queremos nos assentar à sua mesa. Estamos desejosos de comer essa ceia com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia.